Antes de consertar o mundo lá fora, que tal consertar o seu mundo, a sua casa, o seu tempo sagrado? Proteger o ambiente da sua casa, proteger seu lar, é a melhor coisa que você faz para você e para sua família. Vamos fazer o Evangelho no Lar? Meu nome é Ana Paula Gimenez e mais uma vez eu tô aqui para dividir com você o meu Evangelho, que depois de muito tempo fazendo, ensinando as pessoas, eu resolvi dividir com você essa prática, para você ver como é simples, como é fácil e pode ser feita. O Evangelho no Lar você faz uma vez por semana, sempre no mesmo dia, no mesmo horário. O ideal é que você junte todas as pessoas da casa para fazer, mas se não puder, faça sozinho, não deixa de fazer. Esse momento ele é importantíssimo para a limpeza da sua casa, para tirar todos os miasmas, pensamentos, formas, para encaminhar aquelas energias que estão ali te incomodando. Mas serve também para fortalecer, para trazer luz, para trazer energia. A literatura fala que se a gente pudesse enxergar a luz que emana das casas que fazem Evangelho no Lar, com certeza nós faremos. Então, vem comigo, vamos fazer esse Evangelho, escolhe um dia, um horário que você vai conseguir fazer. E a gente sempre inicia o Evangelho com uma respiração profunda, para a gente se acalmar, né? Eu sempre recomendo que você traga a sua água, eu tenho a minha garrafinha aqui, para a gente fluidificar. E também, se você quiser, você pode deixar os seus nomes lá no comentário, para a gente fazer vibração por esses nomes. Essa iniciativa de fazer o Evangelho é para que a gente consiga levar essa corrente de luz e força ao maior número de pessoas possíveis. Então, nesse momento, eu peço permissão para Deus, para o meu mentor e para toda a egrégora espiritual aqui presente, para os amigos que vieram aqui nessa noite, para iniciar a leitura do Evangelho com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Tá vendo meu gatinho lá atrás? Os animais é incrível, a gente começa a fazer evangelho e eles aparecem. Então deixa eles participar. E no final a água fluidificada você pode colocar para eles tomarem também. Uma gotinha só multiplica. Meu Evangelho no Lar tá aqui e eu vou fazer a abertura com a lição que está prevista para a gente nesse dia. Eu gosto de fazer a abertura aleatória para que a gente possa ver o que vai cair aqui hoje. Aqui a lição que nós temos é: bem-aventurados os pobres de espírito. Meu evangelho já está todo riscado, porque ele é bem antiguinho. E o capítulo é o capítulo 7, todo aquele que se eleva será rebaixado. Eu vou fazer a leitura e depois a gente vai discutindo sobre a lição. Naquela ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus então chamou uma criança e, colocando-a no meio dela, lhes respondeu: em verdade, eu digo a vocês que todo aquele que não se assemelhar à simplicidade e à pureza desta criança, não entrará no reino dos céus. Porém, todo aquele que humilhar e se fizer pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E é o que receber em meu nome uma criança como essa, a mim é que estará recebendo. Marcos de 18, 1 a 5. Depois nós temos aqui: a mulher de Zebedeu, com seus 2 filhos, aproximou-se de Jesus para pedir um favor. E ele perguntou: o que você quer? E ela respondeu: ordena meus 2 filhos para que sentem no seu reino, à sua direita e um à sua esquerda. E Jesus, respondendo-lhe, disse: você não sabe o que está pedindo. Depois perguntou aos 2 jovens: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. E Jesus disse: é verdade que vocês podem beber do cálice que eu vou beber, mas no que diz respeito a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder isso. Isso será para aqueles a quem meu Pai tinha preparado. Quando ouviram isso, os 10 apóstolos se indignaram contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: todos sabem que os governadores dos povos dominam seus governados e que os poderosos exercem sobre ele o seu poder. Isso não deve acontecer.
entre vocês. Ao contrário, todo aquele que quiser ser maior, que seja um servidor, e aquele dentro de vocês que quiser ser o primeiro, que seja um escravo. Procurem a seguir meu exemplo, pois eu não vim para ser servido, e sim para servir. Vim da minha vida para que isto sirva de exemplo a muitos. Mateus, de 20 a 28. Esses ensinamentos, tem um comentário aqui que eu vou fazer do Evangelho, mas essa é uma lição muito emblemática e muito importante. Ele fala que estão de acordo com o princípio da humildade, né? Que Jesus não cansa de enfatizar como condição essencial para a felicidade prometida, aos eleitos do Senhor. Ele resumiu: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus usa a criança como o exemplo da simplicidade do coração e diz: todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno, como essa criança, será o maior no reino dos céus. Ou seja, terá um futuro mais feliz do que aquele que não tiver nenhuma pretensão de ser superior ou ser infalível. A base do ensinamento de Jesus está nas palavras: todo aquele que quiser ser maior, que seja servidor. E também quando diz: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. A base do ensinamento, o Espiritismo, vem confirmar esses ensinamentos e mostrar que no mundo dos espíritos, os que foram humildes na terra encontram-se em melhor situação do que aqueles que levam consigo aquilo que constitui a verdadeira grandeza do céu, ou seja, as virtudes. Ricos e poderosos deixam à terra tudo o que fazia parte da sua grandeza e que não podem levar as outras coisas para a vida. Então, gente, o que acontece? Essa lição é uma lição que tem esse muito significado. Por que ela vem nos falar? Ela vem trabalhar da humildade, ela vem contestar a arrogância, aquele comportamento de achar que a gente é melhor, de querer estar na frente, do egoísmo, né? E quando Jesus fala que ele quer que seja como as crianças, é porque ele está comparando com a inocência, com a simplicidade de uma criança. Normalmente, a criança é assim. Então, quando ele fala todo aquele que quiser ser maior, que tem que se rebaixar, né? Por quê? Porque nós viemos aqui nesse mundo para servir. Essa é a grande lição desse momento. Quando ele fala na lição de Zebedeu, né, da mulher de Zebedeu que pediu para os filhos sentar com ele está querendo dizer: a gente tem que esperar a nossa vez, da gente não querer, a gente tem que ser proativo, a gente tem que se oferecer, a gente tem que ser disponível, mas a gente também tem que esperar ser chamado. A gente tem que ter humildade de aceitar ajuda quando precisar, mas principalmente nós viemos nesse planeta para servir aos nossos parentes, para servir aos nossos amigos, para servir aos nossos desconhecidos, enfim, sempre que a gente tiver a oportunidade de servir. E quando a gente fala em servir, é de colaborar, é no trabalho, é no dia a dia, é na escola, seja qual a sua ocupação, num semáforo, ajudar uma pessoa a atravessar a rua, ajudar uma pessoa com mala, servir, estar à disposição. Onde quer que você vá, se coloque à disposição. Esse é o grande objetivo nosso aqui, porque depois os nossos lugares aos céus, eles serão automáticos. Isso vai depender muito. Agora, se a gente ficar achando que a gente sempre é melhor, que a gente está acima de tudo, que a gente é superior, com certeza nós não teremos esse reino dos céus que Jesus nos fala nessa lição. E é muito importante, porque ele está falando aqui que quando chegam ao mundo espiritual, as pessoas que assim se colocam, né, nessa posição de rico, de milionário, eles se encontram completamente desprovidos de tudo aquilo que é matéria. E aí eles vão encontrar a verdadeira realidade, que é o mundo espiritual. Nesse mundo espiritual, o que conta é o nosso comportamento, é a nossa postura, é a forma como a gente se relaciona com a vida, é como a gente se colocou a serviço. Porque se você é daqueles que está querendo ser servido o tempo inteiro, que acha que o mundo deve para você, então é importante a gente rever esses comportamentos. É importante a gente sempre avaliar a nossa postura diante do mundo. Eu não estou falando que a gente tem que se anular, não, porque a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que se amar, mas a gente tem que servir. Então, é isso que Jesus fala, que para poder sentar do lado dele, é Deus que vai determinar isso. É a sua envergadura moral, é o seu comportamento.
Então, essa lição é muito importante, que a gente possa sempre lembrar disso, lembrar que nós viemos nesse planeta para servir, que a gente possa eliminar o orgulho, a arrogância, a vaidade, aquilo que nos faz nos sentirmos acima dos outros. Porque às vezes a gente acha que o outro não sabe, às vezes a gente acha que o outro tá falando besteira. Então, vamos pelo menos tentar escutar o que a pessoa tem para falar com os ouvidos, ouvir com o coração, ouvir com a mente, avaliar, respirar, esperar e ver o que o outro tem para falar. Porque muitas vezes é útil, é importante e a gente não dá porque a gente acha que a gente sabe mais. Todo mundo se colocou assim em algum momento nessa vida, certo? Então, o convite que eu deixo para o Evangelho dessa semana é esse. Vamos refletir sobre como nós estamos sendo arrogantes, como nós estamos nos comportando. Se a gente está achando que a gente sabe mais que todo mundo, será que não é momento de parar um pouquinho, ouvir? O outro sempre tem algo para nos falar. Ou uma lição de vida, ou uma experiência, ou a menos que seja uma coisa simples, mas que te faça ouvir que você de repente consegue enxergar uma vida de um jeito diferente. E então Deus sim vai decidir se você vai ficar do lado direito, do lado esquerdo de Jesus, ou que lugar você vai ficar. Graças a Deus. Vamos então, a partir desse momento, fazendo as vibrações da noite, elevando o nosso pensamento ao mais alto, os nossos melhores sentimentos de amor, e direcionando essa oração aos nossos amigos e inimigos, encarnados e desencarnados, e por todos aqueles, inclusive, que se dizem nossos inimigos, por todos os nossos ancestrais e aqueles que partiram antes de nós, a todos os abortados, a todos os suicidas e todos aqueles que se encontram com pensamentos duvidosos, assombrando suas vidas, por todos os que nascem no dia de hoje, pelos que desencarnam no dia de hoje, por todos os nossos familiares, amigos e por todos aqueles que convivem conosco, trabalhadores, alunos, estudantes, seja qual for a sua função, que essa oração se estenda a essas pessoas no nosso convívio, no nosso dia a dia. Por todos os trabalhadores do bem e da caridade, por todos os líderes políticos, líderes espirituais, líderes de ONGs, por hospitais, orfanatos, asilos, presídios, cadeias, hospitais, penitenciárias, para as regiões de guerra e qualquer tipo de pobreza, desastre natural ou qualquer problema, bem como seus familiares. Por todos que se encontram em situação de rua, que possam receber o acolhimento, o alimento e a ajuda necessária. Por aqueles que passam fome, que a ajuda pode chegar até eles. Por todos aqueles que convivem conosco, por aquele casinho difícil que nós possamos ter, por todos os planetas e povos, pela implantação do Evangelho nos lares, e por todos aqueles que não conhecem Jesus ou que não conhecem a sua oração, mas que possam receber as bênçãos, as benesses desse Evangelho. Que essa oração seja direcionada a toda a corrente espiritual aqui presente, a corrente do Dr. Bezerra de Menezes, corrente do Dr. da Joana de Ângeles, corrente de Nossa Senhora, lanceiros de Jesus, veneráveis e venerandos, a toda a espiritualidade aqui presente, aos socorristas e samaritanos, aos amigos espirituais que se fazem presente e aos irmãozinhos também que vieram buscar ajuda nessa noite, que eles possam ser socorridos e encaminhados. A todas as pessoas que deixaram seus nomes nos comentários, que elas possam receber as bênçãos por nós mesmos, e que nós possamos ser melhores amanhã do que fomos hoje. Que esse Evangelho que a luz desse Evangelho possa chegar a todos aqueles que necessitam da oração nessa noite. Que assim seja. Pedimos também ao Pai, que se for permitido, fluidifica essa água, Pai, para que receba aqui o remédio que nós necessitamos nessa noite. E pedimos também, Jesus, através de seus emissários, que faça a limpeza da nossa casa, do nosso ambiente, de todos os cômodos, entrando pela porta e passando por todos os lugares, encaminhando qualquer energia, pensamento, forma que possa estar aqui nessa noite, que possa ser encaminhado e tratado, e que nosso lar possa ficar em paz, em harmonia. Em nome de Jesus, que assim seja. Nós agradecemos aos socorristas e samaritanos que possam encaminhar esses irmãos. Pai, muito obrigada, que essa oração possa ir sobre todos esses irmãos aqui, nessa egrégora dessa oração. E para você também, que participa do Evangelho aí da sua casa,
que essa oração possa alcançar a todos os seus familiares, especialmente naquelas situações onde você mais necessitar. Respira fundo, sente as bênçãos, sente o calor do amor, das bênçãos de Jesus chegando até nós. Nós agradecemos, Pai, por essa oportunidade e após ler essa lição, nós pedimos a Jesus que nós estejamos sempre atentos para que a gente possa sempre reconhecer o nosso lugar, que nós possamos mais servir do que ser servidos e que a gente possa assim caminhar, evoluindo e aprendendo. Que assim seja. Então, nós pedimos, Pai, para encerrar, permissão para encerrar a leitura desse Evangelho, coração das fraternidades, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar e vencer contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Muito obrigado aos amigos espirituais, muito obrigado a toda a espiritualidade que se fez aqui presente. Eu agradeço você que participou também desse Evangelho, agradecendo a Jesus e pedindo que esses irmãos retornem aos seus lugares de origem e que, se for permitido, na próxima semana nós estaremos aqui mais uma vez para fazer essa leitura. Agradecemos a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade que nos ampara, que os nossos ouvidos estejam sempre atentos para escutar e sentir os seus ensinamentos, as suas orientações. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. Agora a gente toma água. Se você quiser, você pode também virar essa água em outra água para que ela multiplique. Você pode usar para diversos fins. E vamos tomar água. E eu agradeço você. Me escreve nos comentários o que você achou, se você está fazendo Evangelho no Lar e se está sendo interessante para você. Se inscreve no canal e para que você receba as minhas notificações sempre que eu mandar um vídeo do Evangelho. E curte lá. E quem sabe, manda para alguém. Um beijo, que a paz de Jesus esteja com vocês. Que assim seja.